Essa é a tripulação da Apollo 10 se preparando para deixar para trás Snoopy, o módulo lunar. Esse foi um momento crítico antes da tripulação voltar para a Terra, mas as coisas não aconteceram como planejado. Quando acionaram os mecanismos para o desacolpamento, criaram um buraco na porta do módulo lunar, fazendo com que o ar escapasse. Isso fez Snoopy, o módulo lunar, acelerar muito mais do que o previsto. Em apenas alguns segundos, a tripulação perdeu de vista a espaçonave, que agora estava abandonada e desapareceu na luz do Sol. Essa foi a última vez que conseguiram capturar o módulo lunar nas câmeras. Algumas horas depois, a NASA perdeu o controle da espaçonave e sua localização permaneceu um mistério por décadas. No entanto, em 2018, astrônomos detectaram um objeto se movendo próximo à Terra, que poderia ser o módulo lunar perdido desde 1969. A grande pergunta era: onde ele estava todos esses anos? Neste vídeo, vamos explorar a incrível jornada do módulo lunar da Apollo 10 e discutir como os astrônomos finalmente provavelmente conseguiram encontrá-lo após 50 anos perdido no espaço. Quem é um futurista raiz já deixou o like antes do vídeo começar, pois sabe que o conteúdo vai ser top. E se você é novo por aqui, assista até o final. Considere deixar o like e se inscrever no canal se esse vídeo for agregador para você. Durante as missões Apollo, lançaram um total de 10 módulos lunares para o espaço. 2 deles foram usados em teste na órbita da Terra. Em seguida, foram descartados para queimar na atmosfera. Na famosa missão Apollo 13, um desses módulos desempenhou o papel de uma espécie de bote salva-vidas para a tripulação antes de também se desintegrar na atmosfera terrestre. Os outros módulos lunares foram propositalmente direcionados para cair na Lua após completar com sucesso sua missão. No entanto, a Apollo 10 teve um enredo um pouco diferente. Essa missão foi projetada como um ensaio geral para a próxima missão, a Apollo 11. A equipe da Apollo 10 realizou todas as etapas da missão lunar, exceto o pouso na Lua. Quando estavam em órbita lunar, os astronautas Thomas Stafford e Eugene Cernan desceram a uma distância de apenas 15 km da superfície lunar a bordo do módulo lunar, apelidado de Snoopy. Após testar o sistema do Snoopy, a parte de baixo do módulo lunar foi descartado e mais tarde colidiu com a Lua. Agora, com apenas a metade de cima, os astronautas voltaram e acloparam no módulo de comando. Em seguida, se prepararam para deixar o Snoopy para trás. Após soltar o Snoopy, ele sumiu na luz do Sol e os astronautas não tinham ideia de onde ele estava. Isso preocupou a NASA, pois sua órbita poderia se cruzar com a do módulo de comando, o que poderia causar uma colisão. Por sorte, o Snoopy ainda tinha combustível suficiente a bordo. Em vez de deixá-lo cair na Lua, a NASA optou por ligar os seus motores, afastando-o dos astronautas. O Snoopy continuou queimando combustível até esgotar minutos depois. Mesmo após a perda de contato visual, os astronautas a bordo do módulo de comando puderam ver novamente o Snoopy queimar o seu combustível. Isso marcou a última vez que humanos avistaram o Snoopy. Muitas décadas se passaram e os astrônomos começaram a busca pelo módulo lunar abandonado. No entanto, para localizar o Snoopy após 50 anos no espaço, era necessário rastrear com precisão sua trajetória após deixar a Lua. Para entender para onde o Snoopy foi depois da sua queima de motores, vamos simplificar observando a posição da Terra e da Lua no espaço. A Terra gira em torno do Sol no sentido anti-horário, a uma velocidade incrível de cerca de 30 km por segundo. A Lua, por sua vez, gira em torno da Terra no mesmo sentido, mas a uma velocidade muito menor, de aproximadamente 1 km por segundo. Isso significa que, em relação ao Sol, a Lua também se move a cerca de 30 km por segundo. A tripulação da Apollo estava orbitando a Lua no sentido horário, ou seja, um sentido oposto ao da órbita da Lua ao redor da Terra. Quando o Snoopy fez sua última queima de motores, a Lua estava do outro lado da Terra, na parte de trás. Essa queima acrescentou cerca de 1 km por segundo à velocidade da Lua, o que permitiu ao Snoopy escapar da atração gravitacional da Lua. No entanto, devido ao fato de que essa velocidade estava na direção oposta ao movimento da Lua e da Terra ao redor do Sol, a velocidade do Snoopy em relação ao Sol
tornou-se mais lenta do que a da Terra. Podemos pensar nessa queima de motores como um freio, pois travou o Snoopy enquanto a Terra e a Lua continuavam seu curso normal. Isso quer dizer que o Snoopy estava um pouco mais lento para combater a atração gravitacional do Sol, o que acabou puxando sua órbita. Depois de deixar a órbita da Lua, o Snoopy começou a viajar principalmente na órbita interna da Terra, o que o fazia dar uma volta ao redor do Sol mais rapidamente do que a Terra, a cada 342 dias. Isso resultou em uma gradual distância entre o Snoopy e a Terra, pois ele seguia na frente dela. Essa jornada do Snoopy ao redor do Sol continuou por mais 15 anos, antes de ele se aproximar da Terra novamente em 1984. Quando isso aconteceu, a atração gravitacional da Terra influenciou a trajetória do Snoopy, fazendo com que ele mudasse sutilmente de curso. Entendemos para onde o Snoopy foi depois de deixar a Lua, mas o dilema está no fato de que temos informações apenas para os primeiros dias após a separação. Cada vez que ele se aproximou da Terra novamente, sua trajetória foi alterada, adicionando muito mais incerteza à sua localização. Porém, mesmo com essas incertezas, os astrônomos conseguiram restringir sua busca a uma região específica no céu. No entanto, essa tarefa estava longe de ser simples, já que eles precisavam encontrar um objeto com 4 metros de largura em meio a uma vasta região do espaço. Encontrar o Snoopy tornou-se o grande objetivo para esses astrônomos, e era apenas questão de tempo até que encontrassem algo excepcional. Conforme o previsto, o Snoopy teve vários encontros próximos com a Terra, sendo o mais recente em 2018. Foi nesse ano que os astrônomos notaram um objeto fraco vagando pelo nosso céu noturno. Inicialmente, eles pensaram que se tratava de um asteroide, mas à medida que o observaram com mais detalhe, começaram a suspeitar que algo estava errado. Os asteroides geralmente seguem uma órbita oval em um plano inclinado em relação à Terra. No entanto, os cálculos iniciais para esse objeto revelaram que ele tinha uma órbita mais circular ao redor do Sol. Uma investigação mais aprofundada revelou que o plano orbital desse objeto estava perfeitamente alinhado com o da Terra. Isso levantou a suspeita de que o objeto poderia ter origem na Terra. Outro fator intrigante foi a velocidade desse objeto, que se assemelha muito à velocidade da Terra. Isso era incomum, já que os asteroides costumam se mover muito mais rápido. Cada vez mais, a hipótese de ser um asteroide foi se afastando. Um ponto fundamental foi a luminosidade do objeto. Os astrônomos realizaram cálculos levando em consideração o formato, tamanho e material do Snoopy a diferentes distâncias. A luz emitida por esse objeto parecia corresponder a essas estimativas. Surpreendentemente, os astrônomos conseguiram avistar esse objeto quando ele estava a uma distância de 55 milhões de quilômetros de nós. Contudo, sua visibilidade era tão fraca que não pudemos analisá-lo com ainda mais precisão naquele momento. Em ocasiões anteriores, os astrônomos conseguiram identificar o terceiro estágio do foguete Saturno V da missão Apollo 12, que ficou perdido no espaço por mais de 30 anos, usando um método chamado observações espectroscópicas. Isso envolve medir a luz emitida por um objeto em diferentes comprimentos de onda para determinar sua composição. Essa técnica funciona porque diferentes materiais absorvem e refletem a luz de maneiras únicas. Comparando os dados espectroscópicos desse objeto com materiais conhecidos na Terra, foi possível identificar sua composição. Entretanto, o objeto que vimos em 2018 estava muito distante e escuro para que pudéssemos realizar medições como essa naquele momento. Teremos que esperar até 2028, quando ele fará outro sobrevoo pela Terra. Somente nessa ocasião poderemos conduzir observações espectroscópicas e confirmar se de fato se trata do Snoopy. O Snoopy é a única nave espacial que já abrigou humanos e ainda está vagando pelo espaço. Mesmo depois de iniciar essa jornada incrível há mais de 50 anos atrás, as leis da física garantem que ele fará visitas de vez em quando. Quem sabe, no futuro, teremos a tecnologia necessária para resgatar essa nave abandonada e finalmente trazê-la de volta à Terra, onde toda sua jornada surpreendente teve início. Tudo indica que o objeto encontrado seja o módulo lunar da Apollo 10, mas como ainda não podemos realizar uma análise mais precisa, não podemos emitir um veredito definitivo. Por enquanto, essa ideia permanece como uma teoria. No entanto, o que sabemos
informações é que depois de 30 anos perdido no espaço, o terceiro estágio do foguete Saturno V, que foi lançado na missão Apollo 12, voltou para a Terra. Eu criei um vídeo completo contando essa história desde sua partida embaraçada devido a uma falha da NASA, até o seu retorno misterioso à Terra após 30 anos. Esse é o vídeo que está aparecendo para você. Clique aqui para entender melhor a misteriosa jornada de 30 anos da Apollo 12. E lembre-se, o universo é imenso. O futuro só está começando. E aqui você se mantém informado.